E seja mesmo amigo do seu filho, né? Como eu falei, né? Tem filho que tem medo dos pais, né? Tem medo de conversar com o pai ou com a mãe. E o filho, ele não pode ter medo, gente. Ele tem que ter totalmente, completamente confiança em você, né? Eu sei que tem filho que é muito difícil, eu sei que tem filho que é muito rebelde. Mas tem filho que é dessa maneira, não tô falando que é todo, né, o caso de todo mundo. Mas tem filho que às vezes é muito rebelde e tudo porque não tem um amigo como um pai ou como a mãe, né? Simplesmente o pai e a mãe trata como qualquer outra pessoa e só sabe brigar, só sabe reclamar. Tem pais que só sabem cobrar dos filhos, né? Não sabe ouvir os filhos. Você precisa ouvir o seu filho, você precisa conversar. Então, essa é a dica que eu dou pra você. A segunda dica que eu dou pra você é converse sempre com seu filho, tá certo? Gente, a terceira coisa todo mundo sabe, mas infelizmente também tem muitos que não fazem, né? Quer dar bastante carinho e amor pro seu filho, né? Às vezes o seu filho, ele cresce, ele vira uma pessoa, com o passar do tempo, ele vira um adulto muito carente, ele vira um adulto triste. Por quê? Porque ele não teve o carinho da mãe, ele não teve o carinho do pai. Eu já vi, né, história de pessoas que nunca receberam um abraço de uma mãe. Eu já vi história de pessoas que nunca receberam um abraço de um pai, né? E essas pessoas, elas crescem, a criança que nunca recebe um abraço de uma mãe, nunca recebe um eu te amo, ou um carinho, e cresce até mesmo com psicológico afetado por causa disso, né? Poxa, eu nunca tive o carinho do meu pai, eu nunca tive o carinho da minha mãe. Então a criança, ela acaba crescendo com um trauma psicológico por causa disso. E ela acaba, quando ela cresce, quando ela se torna adolescente, ela acaba procurando carinho em braços de quem não é para procurar. Você já viu aquela adolescente, jovem, adolescente, que acaba se envolvendo com o cara errado? Se envolve muitas vezes com o cara errado, porque muitas vezes ela não teve o carinho do pai, então ela vai procurar nos braços daquele rapaz o carinho que ela não teve nos braços do pai. E por incrível que pareça, isso acontece sim com muitas adolescentes, meninas, porque ela não teve a referência do pai dela, ela não teve o pai com ela, e mesmo se ela teve, o pai nunca foi de dar carinho, nunca foi de beijar, nunca foi de abraçar, nunca foi de conversar com ela. Então ela cresce com aquela carência, e se essa adolescente ela não tiver Deus na vida dela, ela não tiver Jesus, ela vai pro caminho errado, sem querer. Por quê? Por causa do psicológico que foi afetado, por ela não ter tido, né, o pai do lado dela, por ela não ter tido o carinho dos pais. Infelizmente, a gente vê muitos adolescentes, muitos jovens indo pro caminho errado, infelizmente porque não teve o apoio, o carinho, né, do pai e da mãe. Então isso acontece muito, gente. A gente vê muitos adolescentes indo pro caminho errado. A culpa não é só do diabo. Muitas vezes as pessoas colocam muita culpa só em cima do diabo. E a culpa não é só do diabo, gente. As pessoas colaboram para que o diabo